Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que loucura, gente. O Fluminense vira o jogo em 7 minutos e está de volta a uma final de Libertadores depois de 15 anos. O Cano, hein? Decisivo. O John Kennedy, que história desse menino. Fernando Diniz, monstruoso. E o Inter, hein? E o Ener Valencia? Vamos falar desse confronto espetacular de semifinal da Libertadores? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Esse vídeo tem um oferecimento de sportsbet.io, a minha casa de apostas. Te cadastra lá rapidinho, começa a apostar, divertir e até faturar. Se liga nessas odds para os jogos da quinta-feira na Liga Europa, Olympique de Marseille e Brighton da Inglaterra. Os franceses pagando 2,89, uma odds bacana pro favorito, né? Que na verdade é o Brighton, 2,32. E o empate super bem, 3,61. Olha o Sporting de Portugal recebendo o Atalanta da Itália. 2,20 para os portugueses, 3,51 o empate e 3,22 para os italianos. Já o Liverpool recebendo o Union Saint-Gilloise da Bélgica, 1,21, Liverpool super favoritaço. Aqui eu iria de resultado exato, 2, 3, 4-0 para os ingleses. 7,33 o empate e os belgas, né? Zebrinha, 10,89. Para fechar, Libertadores da América semifinal, Palmeiras e Boca. Palmeiras favoritaço, 1,63. Olha que eu botaria uma grana no empate, hein? Quem sabe? 3,56. E o Boca, vejam só, o azarão do jogo. Quase 6 para cada real que você apostar. Sportsbet.io, acessa o site, te cadastra e começa a se divertir e até faturar. Aqui da Mais Green. Senhoras e senhores, nós acompanhamos a pior derrota da história do estádio Beira-Rio, que já protagonizou alguns vexames, inclusive recentes. O Globo foi fora de casa, né? Contra o Rio Grande do Norte, né, na Copa do Brasil. O Melgar, um time peruano, pela Copa Sul-Americana no ano passado. Tem aquela, digamos assim, aquela perda do gol anulado do Edenilson, né? 41 anos depois, o Inter venceria o Brasileirão, mas o jogo foi 0-0, né, contra o Corinthians. Tô tentando lembrar. Bom, o Inter tem muitas eliminações recentes, inclusive em penalidades, né? O jogo poderia se encaminhar para isso mais uma vez, mas aí parecia que tinha virado a chave. Inclusive depois da classificação contra o River Plate, porque o Inter faz 2 bons jogos contra o River, depois de contratar o Eduardo Cudê, perde lá por 2-1, mas aí consegue uma vitória de 2-0 no Beira-Rio, aí toma um gol no finalzinho, vai para pênaltis, o Rocher estava chegando, recém-chegando, não sei se vocês lembram, muitas penalidades para lá e para cá, até que trocam o local, né, das cobranças, e aí o último pênalti lá, o cara acaba desperdiçando e o Rocher faz o gol da classificação. O Inter cresce com o Ener Valencia fazendo gols decisivos, especialmente na vitória sobre o Bolívar na altitude de La Paz, até o Inter chegar a essa semifinal diante do Fluminense. E o bom jogo no Maracanã, tá? Com aquele sentimento de que o Inter poderia ter aumentado a vantagem, encaminhado a classificação, porque fica com um homem a mais durante todo o segundo tempo. E vira o jogo. E vence por 2-1. Mas aí o Cano empata. O Cano empata e ainda assim o Inter volta para decidir na sua casa, precisando de uma vitória simples. Do outro lado, o Fluminense, que não tinha tido vitórias recentes fora de casa, a não ser contra o Olímpia, que eliminou o Flamengo daquele jeito que a gente viu. E olha que o Fluminense ainda sofreu nesse jogo, Fábio teve que fazer alguns milagres e tal. Recentemente, a campanha fora de casa do Fluminense não indicava uma vitória contra o Inter no Beira-Rio. E o Inter no Beira-Rio muito forte, invicto inclusive na própria Libertadores. A Libertadores ela é diferente de tudo, gente. O Eduardo Cudê, ele montou um sistema eletrizante. Ele fez algo que poucas equipes conseguem. O Inter tirou o Fluminense da zona de conforto, fez com que o Fluminense não ficasse com a bola, meteu uma pressão e uma blitz desde os minutos iniciais e não deixou o Fluminense respirar. Com isso, o Fluminense cometeu muitos erros técnicos, insistindo naquela saída de jogo que o Fernando Diniz adora, mas que em determinado momento você precisa abusar do chutão. Em determinado momento você não pode arriscar tanto, a gente está falando de uma semifinal de Libertadores. Ele não abriu mão da sua convicção, o time não abriu mão, o Inter pressionou alto de forma muito competente e sufocou o Fluminense em determinado momento.
O gol sai até numa bola parada, né? Com o Gabriel Mercado, que fazia uma grande Libertadores. Zagueiro que fez gols importantes também contra o River. Foi lá, testou pro fundo da rede numa falha homérica do goleiro Fábio, que é um dos personagens do Flu nessa Libertadores. 42, acho que já fez até 43 anos, inacreditável. Pegando muito o Fábio. Só que ele vai para tentar decidir, né? Sair do gol e ele tropeça no Nino. E acaba caindo no meio do caminho, o Nino vai tentar salvar depois a cabeçada do Mercado, não dá certo, o Inter sai na frente, bem cedo no jogo. Só que o Inter teve outras tantas oportunidades, o Maurício tem um chute numa baita defesa do Fábio, né, ainda no primeiro tempo. O Inter chegou, rondou a área, chegou e não confirmou o 2-0. O Diniz, ele faz uma modificação em relação ao time do Rio de Janeiro, que tinha um 4-2-4, né? Os torcedores estavam até pedindo para ele mudar esse sistema, porque ele colocava o Ganso como um segundo volante do lado do André, apenas. E a partir dali, Arias, Keno, John Kennedy e Cano. Isso no Rio de Janeiro. Desta vez ele mudou. Ele coloca o Alexander mais pelo meio e tira o John Kennedy. Ele dá uma povoada no meio de campo e não funcionou. O Ganso não fez um bom jogo, o Alexander não fez um bom jogo e o Fluminense não se encontrou. O Marcelo tentou trocar de posição várias vezes, caiu pela direita, caiu por dentro para o Alexander fazer a lateral. O Arias muitas vezes dobrou com o Keno pelo lado esquerdo para tentar pressionar lá o Hugo Malho, que é um lateral até mais defensivo, né? Mas o Fluminense estava tentando fazer ultrapassagens por aquele lado, não conseguiu. O Samuel Xavier era um grande desfalque, então o Guga, que é um jogador até bastante agudo, né, mas não tem a força física do Samuel Xavier, não conseguiu ser pelo lado direito o que o Samuel vinha sendo, e o Fluminense não conseguia sair. Depois, para o final do segundo tempo, até começou a criar uma ou outra chance. Aí tem um gol até que havia impedimento no lance, que o Cano consegue uma bola na trave e tal, mas foram raros momentos em que isso aconteceu. O Inter era dominante. O Inter era dominante num sentido em que a gente imaginava, inclusive, que o resultado ele fosse ser construído de uma forma de 2-3-0 para o Inter, pela forma como o Inter estava jogando. Alan Patrick jogando muito, o Wanderson tendo oportunidades pelo lado esquerdo, o Ender Valencia sendo um cara muito importante para o time, fazendo combinações, sendo um cara muito participativo, segurando a defesa. E aí vem o segundo tempo. O segundo tempo também ofereceu isso ao Inter, mas aí você tem algumas mexidas táticas dos dois treinadores que a gente precisa falar a respeito. O Diniz volta para o segundo tempo com o John Kennedy. Numa medida até arriscada, porque ele tira o Alexander, que não estava fazendo um bom jogo, coloca o Martinelli, que é um volante, né, para jogar por dentro, para dar uma reforçada por ali. E aí ele também tira o Felipe Melo. E ele não põe o zagueiro. Ele põe o Martinelli, que é mais um volante, para trazer o André quase como um zagueiro. Ele deixa o Martinelli um pouco mais avançado, deixa o André ao lado do Nino, e o Nino, esse rapaz é um monstro. Esse rapaz é um fenômeno. Ele jogou sozinho na zaga durante todo o segundo tempo. Impressionante. Porque o Inter tinha só o Ender Valencia como um cara agudo. Esse era o risco. O Inter ele começa numa intensidade muito alta, com a pressão alta, e quando ele constrói o resultado, ele naturalmente ele se coloca um pouco mais no campo e espera o Fluminense para partir no contra-ataque. E os contra-ataques do Inter eles eram muito potentes, tanto que o Inter teve chance. E o Ender Valencia normalmente nesse último cara espetado. O Nino ficou para segurar o Ender Valencia. Teve uma arrancada do Ender Valencia que ele perde a última passada, porque ele quis entrar com bola e tudo. Porque se ele fosse assim, um pouco mais efetivo ali, só que tinha um Nino no meio do caminho. Uma recuperação espantosa. Antes da divisão com o Fábio, antes da finalização, o Nino chega no carrinho. Só o Nino. Só que a bola estava mais com o Flu. O Flu começou a controlar mais o jogo, mais a posse, e o Nino, que também é um baita zagueiro construtor, ele também consegue algumas inversões, também consegue um passe entre linhas, mas o André vinha buscar essa bola. Então o André vinha para meio que arrastar o Fluminense para o campo ofensivo, com apenas o Nino no campo dali, e você tinha o John Kennedy, tinha o Cano, tinha o Keno e tinha o John Arias. Com isso, o Fluminense fez assim com o Inter. Ainda assim, o Inter, antes do Fluminense construir a virada, teve muitas chances.
Teve uma cabeçada do Ener Valencia que você aí, eu aqui, todos nós gritamos gol. Todos nós enxergamos a bola dentro do gol. Porque é uma cabeçada livre, ele está sozinho, ele consegue o cabeceio e ele cabeceia para fora. A transmissão até falou, olha gente, isso é gol perdido. Nem sempre isso acontece, mas a narrativa foi sendo construída no seguinte sentido. Caramba, o Inter tá perdendo muitos gols. E tava só 1-0. E 1-0 é óbvio que era um resultado perigoso, porque deixava o Fluminense vivo para levar para os pênaltis até o último apito. E o Valencia não fez esse gol. Não fez aquele na arrancada que o Nino salvou. Depois ele tem uma outra, que ele chega na cara do Fábio e chuta para fora. Um lance meio Diego Souza do Vasco contra o Corinthians, né? Que ele arranca, escolhe o canto e chuta para fora. Só não tem a defesa do Cássio. Terceiro lance que o Valencia perde. Aí, senhoras e senhores, entra em cena o senhor Libertadores, o rei da América, possivelmente. Claro que a gente tem que esperar o que vai acontecer do outro lado, de Boca ou Palmeiras, mas ninguém está fazendo mais do que esse cara na Libertadores. Germán Cano, o camisa 14 do Fluminense. Ele descola um passe por dentro para o John Kennedy, que ele quebra toda a linha de marcação do Internacional. O mercado está fazendo aqui e percebe a movimentação do John Kennedy por aqui. O Malho também tá fechando, ele chega na frente e dá um biquinho por cima do Rocher. O René entra com bola e tudo e não consegue salvar. Isso é 35 minutos do segundo tempo. O Fluminense empata o jogo. O Beira-Rio já faz assim. Porque até 35 minutos o Inter era finalista de uma Libertadores 13 anos depois. Só que aí não tem só um empate, né? Tem a virada. 7 minutos depois, aos 42, Cano. Ele dá o tapa. Johnny Gonçalves. E aí tem outro detalhe. Antes de eu chegar no gol. Quando o Fluminense empata, o que o Diniz faz imediatamente? Opa, vem o zagueiro, ele bota o Marlon. Ele bota um zagueiro e sacrifica um atacante, o Keno. Porque aí ele tinha conseguido um primeiro passo. Ele tinha subido um degrau. Ele já tinha empatado o jogo. Ele tinha levado para pênaltis. Então o risco que ele correu deu certo até ali. Bom, eu posso ainda conquistar uma vitória, eu tenho alguns minutos, mas agora eu vou segurar um pouquinho, porque o Ener Valencia tinha perdido muitos gols que levaria o Inter para a final. Ele bota o Marlon como zagueiro, tira o Keno, mas ele também troca o Guga pelo Johnny Gonçalves, que é um ponta pelo lado direito. E é o Johnny Gonçalves que participa desse gol. Em contrapartida, o senhor Eduardo Cudê começa a fazer mexidas que eu não acho que foram tão significativas nesse sentido, mas enfim, ele tira o Charles Arangues, que tem uma dificuldade de concluir jogos, de ter 90 minutos, bota o Bruno Henrique, que é um jogador mais marcador, e tira também o Maurício, que é um jogador bem mais avançado, para colocar o Depena, que estava até fazendo às vezes de lateral, mas é um jogador que atua mais por dentro e tudo mais. Só que o grande problema não foram necessariamente as trocas, mas sim a postura do Inter. E em contrapartida o que o Fluminense fez. A genialidade do Diniz de deixar só o Nino como zagueiro, o André para armar o jogo, 4 jogadores ofensivos lá na frente, uma blitz absurda, uma pressão, buscando o resultado, correndo o risco de sofrer gols. E realmente os gols perdidos do Ener Valencia fizeram falta, o Fluminense conseguiu o empate. Quando ele consegue o empate, ele retrai de novo, bota mais um zagueiro, abre um ponta como lateral, ele participa da jogada, cruzando, o John Kennedy dá um taquinho de calcanhar, tira toda a marcação e o Cano chega batendo, chapando no canto, 42 minutos, virada do Fluminense. Inacreditável, espetacular, coisas que só a Libertadores nos oferece. Eu lembrei muito de 2018, uma derrota muito doída que o Grêmio teve contra o River Plate da Argentina, aquele River de Marcelo Gallardo, depois do Grêmio vencer por 1-0 no Monumental de Núñez, gol do volante Michel, o Grêmio volta para a Arena, faz 1-0 com Leonardo Gomes, Léo Gomes, um lateral que ficou 2 anos machucado. O Grêmio estava classificado até os minutos finais, quando o Pity Martinez faz um gol com a mão, o VAR não vê, e depois tem o pênalti, fatídico pênalti do Bressan, em que o River Plate faz o 2-1, tinha saldo qualificado na época e com isso o Grêmio foi eliminado. 2018, o Grêmio estava com 1-0 lá, 1-0 cá e toma o 2-1. Esse resultado hoje levaria a decisão para pênaltis.
Pois bem, o Fluminense vira no Beira-Rio aos 42 minutos. E ainda tem uma defesa do Fábio nos acréscimos do Luiz Adriano, que é cinematográfica, que é para se redimir da falha no primeiro gol e marcar mesmo a presença como um grande personagem do Fluminense dessa Libertadores. Cano, John Kennedy, Fábio, Arias, Nino e Fernando Diniz. Os grandes nomes dessa classificação. Não foi um bom jogo do Fluminense, mas foi um jogo estratégico. E jogo de Copa você não joga, você ganha, você passa, você avança. O futebol tem dessas coisas. O Fluminense foi muito mais efetivo. Claro que está na conta do Ener Valencia, que teve a chance para matar o jogo em inúmeras oportunidades. E o futebol é traiçoeiro nesse aspecto. Não sei se faltou aquilo que faltou ao Inter nos últimos anos, né, que é uma casca maior, uma maturidade maior. Acho que não. Esses jogadores são rodados, experientes. Foi futebol mesmo, gente. Foi futebol. O Fluminense foi resiliente, arriscou, teve um técnico que não desistiu de arriscar até enquanto pôde, enquanto havia pulso, né? Ele conseguiu insistir e conseguiu a classificação. 15 anos depois de 2008, o Fluminense volta a uma final de Libertadores. Histórico, heróico, épico, me faltam adjetivos. O que você achou? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Assistam o Jogo Aberto nesta quinta-feira. É só o que eu peço para vocês.